Gente, então agora nós vamos ver o que são ondas estacionárias. Então, uma onda estacionária numa corda é a combinação de duas ondas em direção opostas, devido a reflexões nas extremidades fixas. Reflexão a gente falou na aula passada, e a gente falou também de reflexão em extremidades fixas. O que acontece? A onda, quando ela bate numa extremidade fixa, ela volta invertida. Então é isso que acontece. E isso acontece e formam as ondas estacionárias, ok? Então olha só, vou mostrar um GIF, onde eu vou ter uma onda num sentido e outra onda em outro sentido. E a onda estacionária aqui tá mostrando isso, ok? Beleza, então o que acontece? Coisas importantes. Os nós ficam parados ou eles não se propagam e eles não transportam energia de um lugar para o outro. Então, os nós ficam paradinhos, tá vendo? Ok. Bom, e como que isso acontece na prática? Olha como é lindo, gente. Então, aqui eu tenho uma corda presa numa extremidade, uma extremidade está fazendo movimento, a outra extremidade é fixa, e eu consigo ver a onda parada, assim, é muito lindo. E aí, cada um desses é o comprimento de onda por 2, né? Porque a gente já viu na nossa primeira aula de ondas que um comprimento de onda é a distância entre aqui, vai lá em cima, passa no ponto de equilíbrio, vai lá embaixo, volta pro ponto de equilíbrio. Isso daqui é um comprimento de onda. Então, uma barriguinha só é meio comprimento de onda, ok? Então, vamos ver séries harmônicas dessas ondas estacionárias. Então, as ondas estacionárias são ondas que possuem um padrão de vibração estacionário, formam-se a partir de uma superposição de duas ondas idênticas, mas em sentidos opostos, e esse tipo de onda é caracterizado por pontos fixos, de valor zero, chamado nós, e pontos de máximo fixos, chamados de ventre. Então, vou mostrar um GIF agora, onde eu tenho duas ondas, uma vermelha e uma azul. E aí, a partir delas, vai ter a geração de uma onda estacionária. E os pontinhos vermelhos representam os nós. Dá uma olhada. Então aqui, gente, eu tenho umas fotos de ondas estacionárias numa corda. Então eu tenho uma corda tipo de nylon, mais branquinha, com fundo preto. Então, eu tenho uma barriguinha, 2, 3, 4. Então, o que acontece? De um lado eu tenho um motorzinho, né, que aqui está representado por uma mão, que está fazendo oscilando uma onda, uma corda, né? E aqui, como é uma superfície fixa, ela reflete e volta invertida, né? Então, nessas figuras, o que muda é a frequência de oscilação produzida pela mão ou pelo motorzinho na extremidade da direita. E essa frequência aumenta com o tempo. E assim, o comprimento de onda estacionária diminui. Então, à medida que você aumenta a frequência, o comprimento diminui da onda estacionária. E aqui no mostra esse desenho, ok? Onde tem os ventres, que é essa barriguinha, e os nós, que é onde está no zero, tá bom? Então, vamos ver como isso funciona. Então, eu tenho uma extremidade fixa, outra fixa, e aqui o meu ventre. Então, esse L é comprimento. Como eu tenho uma barriguinha, eu tenho meio comprimento de onda. E onde que a gente vê isso? No violão, que eu tenho cordas presas nos dois lados, no banjo, no bandolim, na cítara, na guitarra e em muitos instrumentos de cordas. Então, vou ver quais são os modos normais ou modos harmônicos. Então, essa primeira barriguinha aqui, vamos parar de chamar ela de barriguinha, né? Agora ela chama primeiro harmônico. E o comprimento de onda dela, o comprimento dela vale comprimento de onda por 2. Então, ela é meio comprimento de onda, né? Essa é a frequência fundamental, que a gente chama de F1. Aqui eu tenho o segundo harmônico, com 2 ventres e 3 nós, né? Qual que é o valor desse comprimento de onda aqui? É 2 vezes comprimento de onda por 2, ou seja, vale 1 comprimento de onda, né? E o N
vale 2. Aqui eu tenho o terceiro harmônico, ou segundo sobretom. Aqui eu chamo de primeiro sobretom. Então, ele tem 3 ventres, o terceiro harmônico. Então, ele é 3 vezes comprimento de onda por 2, né? E o comprimento dele. E o quarto harmônico é 4 vezes comprimento de onda sobre 2. Então, é 1, 2, 3, 4 ventres. Então, a fórmula geral para a gente encontrar os modos normais ou os harmônicos é N, que é o número desse harmônico, né? Então, aqui é o primeiro harmônico, N vale 1, segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico. Então, eu ponho esse númerozinho aqui na frente, tá vendo? Vezes comprimento de onda por 2, ok? Então, esse é o comprimento dele, ok? Gente, corda fixa nas duas extremidades. Então, a gente tem umas formulinhas para isso. Então, aqui, primeiro, essa daqui é a condição de existência de uma onda estacionária. Então, L vale N, que é o número do harmônico, vezes o comprimento de onda por 2, ok? E aí, mexendo aqui, eu posso separar o comprimento de onda, que vai ser 2 vezes o L sobre o N, né? L é a distância, que está de um ponto fixo até o outro, e N é o número do harmônico. E eu também posso usar uma fórmula muito importante de velocidade, que a gente viu na nossa primeira aula de ondas. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência, essa a gente usa bastante aqui também. E a gente consegue encontrar, juntando essas duas fórmulas, a frequência ou harmônico ou sobretom. Então, a frequência vai ser o N vezes a velocidade sobre 2 vezes L. Só que N sempre tem que ser um número inteiro. Então, os harmônicos tem primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro, não tem metadinho não, tá bom? Só números inteiros. Então, essas fórmulas a gente pode usar aqui. Então, não assusta, não são muitas. Eu tenho essa fórmula, que mexendo eu chego nessa. Essa fórmula que eu já sabia. Então, juntando a que eu já sabia com o que eu aprendi hoje, eu chego nessa, ok? Então, assim, nada de se assustar. E aí, gente, quando eu mexo nesse L, né, que é a distância entre um ponto fixo e outro, eu consigo ter faixas de escalas diferentes. Então, aqui, o piano, ele tem toda essa faixa, né? Agora, o baixo, pelo comprimento dele, ele tem só essa faixa. O violoncelo tem só essa. A viola tem essa. E por aí vai. E o violino aqui. Então, vamos fazer um exemplo para a gente ver como isso funciona. Uma corda esticada entre duas paredes vibra como mostra a figura. Então, tem duas paredes, L vale 1 metro. Então, a distância entre um ponto fixo e o outro, 1 metro. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo, que a velocidade de propagação de ondas transversais é de 500 metros por segundo, determine. Letra A frequência do som emitido pela corda. B, o comprimento de onda do som emitido. E C, a frequência do som fundamental, que é aquele primeiro, né? Que essa corda pode emitir. Então, vamos lá calcular frequência, comprimento e a frequência do som fundamental. Beleza, gente. Então, olha só. Uma coisa que a gente pode ver é que nesse desenho, quantos harmônicos eu tenho? 4, tá vendo? 1, 2, 3, 4. 4 ventres, 4 harmônicos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular, a partir do princípio da existência, qual que é o comprimento dessa onda. Então, eu uso que o L é igual ao N, que é o número de harmônicos, comprimento de onda sobre 2. O L, eu sei que é 1 metro, quantidade de harmônicos, que é o N, vai ser 4, comprimento de onda sobre 2. Então, mexendo aqui, acho o comprimento de onda meio metro, ok. Depois, eu uso aquela fórmula da velocidade. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Eu uso a velocidade da onda na corda, que é 500. Achei o comprimento de onda já. Acho a frequência, 1000 Hz, ok? Essa é a frequência de vibração da corda e, consequentemente, a frequência do som emitido. Ótimo. Então, gente, vamos lá na letra B. Eu quero achar o comprimento de onda do som emitido pela corda. A frequência dela não vai mudar, vai ser sempre 1000 Hz. Só que a velocidade desse som no ar e na corda
tem valores diferentes, né? O enunciado mesmo me disse isso. Que, olha, no ar é 340 e na corda é 500. Então, se a velocidade muda, o comprimento de onda muda também quando ele muda de meio, ok? Só a frequência que não. Então, olha, a velocidade aqui, a gente vai colocar a velocidade do som, que é 340, vezes o comprimento de ondas que eu quero achar, vezes 1000, que é a frequência que não muda. Então, eu acho qual o novo comprimento de onda, que é 0,34 metros. Antes era 0,5 na corda e no ar é 0,34. Mudou um pouquinho, ok? E na letra C, eu preciso achar a frequência do som fundamental, ou seja, quando o meu N é 1. Então, o que eu faço? O modo de vibração da corda apresentada corresponde ao quarto harmônico. Então, eu faço que F4 é igual a 4 vezes o F1, né? Então, a frequência do quarto harmônico é igual a 4 vezes a frequência do primeiro harmônico. Então, vai ser igual a 1000, que é o do quarto harmônico, né? Que a gente calculou aqui 1000, vai ser igual a 4 vezes a frequência fundamental. Então, que vai ser 250 Hz, tá bom?